Gerson, o que você acha dessas igrejas? Os louvores, os worships, nós falamos um pouco sobre o worship, aqueles louvores que levam as pessoas a um êxtase, né? As pessoas choram, se emocionam, igrejas que utilizam canhões de fumaça, luzes no palco, como um show. Isso me incomoda bastante, porque tem muitas igrejas que estão indo muito nesse nível. E assim, eu quero saber se eu estou solitário nesse pensamento, tá? Nós fizemos um estudo aqui, eu e o Wilber, chamado Seeker Sensitivity, né? Cristãos em busca do êxtase. Nós falamos até de uma conferência que aconteceu em 2018. Steve Lawson estava lá e outros grandes homens, e eles estavam condenando as igrejas americanas porque eles iam pulverizar isso por todo mundo. E olha, foi 2018 não, foi 2017. Nós estamos em 2022 e parece que isso desembarcou com muita força no Brasil e no mundo inteiro. As igrejas estão cheias, e aí eu não falo dos seus templos que são pretos, paredes pretas somente, mas eu quero dizer daquelas hiperestimulações sensoriais que são feitas dentro das igrejas. O que você acha disso? Isso, como você falou, às vezes a gente está jogando o bebê fora junto com a bacia na hora de lavar, ou você também se incomoda com isso? Eu me incomodo, Max. Assim, a gente respeita aonde chegamos. Eu tenho estado em vários lugares servindo, eu respeito. Eu estou procurando praticar unidade com diversidade, unidade baseada nas verdades centrais da fé, e nas coisas não essenciais a gente procura praticar a flexibilidade e, sobretudo, o amor. Isso é uma máxima dos puritanos, né? Unidade no essencial, flexibilidade nas coisas não essenciais, sobretudo o amor. Mas nós não podemos fazer, como Paulo disse em Efésios capítulo 4, sermos como meninos da fé, na fé, sendo guiados por todo o vento de doutrina. Meninos inconstantes que não estão seguindo a verdade. Então, assim, aonde não tem a presença do Espírito Santo, você precisa ter fumaça para distrair as pessoas. Aonde você não tem a adoração centrada em Cristo, cantando a palavra, que nasceram da pena de poetas, profetas, homens que andaram com Deus, porque os hinos clássicos, os hinos puritanos, os hinos da Reforma, os hinos dos mártires, os hinos dos pais da espiritualidade, eles nasceram sob perseguição, eles nasceram sob experiência com Deus, eles nasceram sob revelação de homens que debruçaram a sua vida em jejum e oração na palavra. Então, não são hinos antropocêntricos, cantando, massageando o ego dos homens, mas são hinos cristocêntricos, que é cantar para a glória de Deus. Agora, se a gente tem música que faz as pessoas se sentir bem, isso realmente é um sintoma, um sinal de uma igreja humanizada no lugar de uma igreja centrada em Cristo. É o homem no lugar de Cristo. Lá na década de 80, eu li um artigo muito bom, que era chamado Música Saudável e Não Saudável. E eu aprendi, porque na época me incomodei muito com a ascensão já da música naquela época na igreja, eu aprendi que antes da degradação ou a elevação de qualquer sociedade, música e literatura chegaram primeiro. Isso é uma coisa interessante. Você estuda o movimento hippie, o movimento do blues, e vários, do rock, do punk, etc. Você vai ver que a música e a literatura precedeu a degradação ou a elevação de uma sociedade. Então, o que nós estamos experimentando hoje? Nós estamos experimentando hoje no cristianismo um movimento centralizado no homem, onde as pessoas, tendo comichão nos ouvidos, como disse Paulo a Timóteo, eles vão procurar doutores que vão falar as coisas conforme eles gostam, mas não vão querer dar mais ouvido à verdade. Então, eu diria que tem que haver um retorno a Cristo, tem que haver um retorno à palavra de Deus, tem que haver um retorno às verdades essenciais e os princípios do reino de Deus. Nós aqui temos irmãos que tocam, irmãos que se debruçam, mas nós não cantamos nada que não passe pelo crivo da liderança que tem ministério da palavra para a gente não cantar heresia. E não especialmente na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, o Senhor falou, façam isso em memória de mim.
Então, aquilo ali é um momento especialmente voltado a Cristo. Então, inclusive, eu criei minhas filhas, eu lembro que elas eram pequenininhas, eu sempre contei historinha para elas e tocavam umas 3 notas lá e cantavam um hino, mas elas ficavam mais acesas ainda, né, no lugar de dormir, elas queriam contar outra, ouvir outra. Eu falei, meu Deus, eram 3 meninos, não era fácil não, viu? Eu comecei a colocar música para elas ouvirem. Então, naquela época eu coloquei a música clássica, especialmente de Bach, de outros eruditos da música clássica, mas que tinha uma cultura cristã. Eu coloquei música de qualidade, não apenas música cristã, porque hoje a gente tem assim, essa música é cristã ou ela é do mundo? Mas nós temos música cristã muito mais nocivas do que música, entre aspas, seculares. Porque é uma música de péssima qualidade, ela é pobre de cultura musical, pobre, inclusive de notas e tudo, letras equivocadas, e ela gera um dano na reflexão, no pensamento, na arte de refletir. Por exemplo, essas bandas que você está falando, muitas delas tiveram origem na Irlanda, na Austrália, nos países onde a temperatura é fria e o sol se esconde, o tempo é nublado. Então você tem um índice de melancolia terrível, e quase sempre as músicas começam em Lá menor. Você deu uma nota, não é igual ao país tropical, onde você tem bastante sol, vitamina D e alegria. Alguém falava esses dias, Deus colocou um tambor dentro do homem. O quê? O seu coração. Está sempre batendo, tum, 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 tum. Então você tem alegria. Quando o inimigo foi lançado do céu para a terra, ele era o líder de pelo menos 1/3, e ele cuidava dessa parte do louvor, segundo Ezequiel e Isaías, existia essa questão dos tambores. E o que aconteceu? Nós temos aí a graça comum. É Deus que dá dons aos homens. Não tem essa questão de que é o diabo, que é o pai disso ou daquilo. Não. Toda boa dádiva e dom perfeito descende do Pai das luzes. Mas o diabo, ele distorceu. Ele distorceu, inclusive, a música, a cultura, a literatura, o lazer. E agora você tem música que toca na alma, no sentimentalismo das pessoas e gera uma melancolia, gera uma depressão, um emocionalismo. E você acha que aquilo é o Espírito Santo, mas não é, não. É uma, como dizia Martin Lloyd-Jones, é uma depressão espiritual. Uau. Então, assim, eu às vezes vou pregar no lugar, as pessoas colocam uma musiquinha de fundo. Eu já peço antes, meu amigo, por favor, com muito amor e respeito, faz isso não. Eu não gostaria que você tocasse na alma das pessoas. Eu gostaria que as pessoas fossem tocadas pela palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas nada de criar esse ambiente, quase um hipnotismo psicológico para as pessoas responderem a um apelo, depois tirar uma oferta. Exato. Eu sou contra tudo isso porque eu acho que isso é um equívoco.